Nós adoramos a Deus através da acolhida, dos louvores, do momento do ofertório. Agora nós vamos adorar a Deus nesse culto que você está aí na sua casa, com a sua família. Muito obrigado por você ter nos acolhido no seu lar, né? Muito obrigado. E, acima de tudo, agora, o momento máximo do culto para nós que somos protestantes, para nós que valorizamos a palavra de Deus, o momento da palavra de Deus, que Deus fala conosco. Eu quero, então, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Eu quero convidar sempre você, que já tem o costume de estar com a gente, de ter uma Bíblia física, que você pode visualizar melhor o texto. Tá? Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Nós estamos falando uma série de mensagens sobre o livro de Apocalipse, sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, capítulo 2, dos versículos 12 ao 17. A carta à igreja de Pérgamo, é a 4ª mensagem. E diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas coisas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo, você permaneceu fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Quero convidar você a orar agora. Pai, no nome de Jesus, nós estamos agora te adorando neste culto, sentando aos teus pés, Jesus, para ouvir a tua voz. Por isso, sopra do teu Espírito, que todo mal caia, que possa dar muito fruto essa palavra e que o Senhor nos abençoe. Abençoe a mim que estou falando e abençoe essa pessoa que está recebendo essa mensagem. Ó Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos falando uma série de mensagens sobre as cartas às 7 igrejas de Apocalipse. Você pode entrar no nosso canal do Mensagem Diária aí no YouTube e acompanhar as outras mensagens. Nós falamos a primeira mensagem que mostra o Jesus glorificado, do capítulo 1, e depois nós falamos sobre a primeira igreja de Éfeso e depois nós falamos sobre a igreja de Esmirna. E agora nós chegamos à igreja de Pérgamo. Pérgamo é uma cidade que continua existindo até hoje, e é uma cidade que chama Bérgamo hoje e fica hoje na Turquia. E ela existe desde o 5º século antes de Cristo. E ela existe ali, na época do Novo Testamento, ela é conhecida por ter uma grande biblioteca com cerca de 250 mil livros, que depois foram transferidas para Constantinopla. E ali também se iniciou os papiros com pele de animais. Ali nós também temos, é conhecida uma cidade pagã com vários templos naquele tempo, principalmente ao deus Asclépio, que era o deus grego da cura, mas também tinha um grande templo ali de Zeus, né? E também tinha um grande templo ali à deusa Roma, que eles adoravam na época, agradecendo por todas as coisas, assim como ao culto do imperador. Ali nós tivemos o avivamento de Éfeso, provavelmente assim começou a igreja de Pérgamo,
E também no primeiro século é conhecida por ter 4 seitas pagãs dentro da igreja, por competir com a igreja de Éfeso. Se conta também os historiadores que ali havia um culto. Quando os cristãos prestavam culto, era de sábado à noite, né? Para eles já era domingo, a partir das 6 da tarde, para o judeu já é domingo, mas de sábado à noite, ali até de manhã, eles prestavam culto a Deus, principalmente falando das cartas que eles já tinham dos apóstolos, que ainda eles não tinham a Bíblia fechada que nem nós temos hoje, mas eles assim já tinham esse ensino por ser uma cidade que tinha essa característica de ler muito. Então, o destinatário, como diz no versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Você está vendo aí agora esse slide que tem uma imagem ali das ruínas de Pérgamo. É uma cidade... a terceira é uma cidade que é dita na Bíblia apenas aqui, né, apenas aqui em Apocalipse, mas que, de alguma forma, quando você fala sobre a Ásia Menor, está abrangendo também a igreja de Pérgamo, que ela também, dizem os estudiosos, como a gente já falou, é fruto do avivamento que houve na cidade de Éfeso, quando o apóstolo Paulo implantou essa igreja, consolidou essa igreja, depois que havia iniciado com Apolo. Você pode ler isso lá em Atos 18. E ali, quem escreve para a igreja, mais uma vez, Jesus Cristo glorificado, que a cada igreja, ele fala ao anjo da igreja, ao presbítero da igreja, não é o anjo espiritual, porque como que vai entregar uma carta para alguém espiritualmente? Como que o anjo, você já viu algum anjo pregar na igreja? Não, né? Então, é ao anjo presbítero, que eram os que cuidavam da igreja, como você vai lá ver em 1 Pedro, capítulo 5, e como você vai ver, por exemplo, em Atos 20, quando o apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, que ele ficou ali quase 3 anos, que quem dirige a igreja são os presbíteros, né, que vão exercer essa função pastoral, que hoje nós conhecemos como pastor. E ali o remetente, nós temos um remetente dessa carta muito especial. Na segunda parte do versículo 12, se você está com a sua Bíblia aberta, ou se você lê com a gente aí na tela, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós estamos vendo que essa igreja é uma igreja que, por característica cultural, ela tem a característica da leitura. Os gregos tinham essa característica de estudar, de filosofar, de ficar pensando, né? O romano não gostava muito disso, mas os gregos eram mais estudiosos, e ali a gente tem uma cidade que tem essa cultura greca-romana e que tem esse apreço pela leitura. E aí, então, Jesus se apresenta, né? Jesus é a palavra que se tornou carne, mas nós sabemos também lá no livro de Efésios, capítulo 6, você vai ver sobre a armadura cristã, e você vai ver que a espada de Deus, né, é a palavra de Deus e também é o Espírito, porque a palavra de Deus é viva, e a palavra de Deus é Espírito e vida. Então, a palavra de Deus, ela é vivificada pelo Espírito, porque a letra, por si só, ela mata, mas o Espírito vivifica. E aqui nós estamos vendo o Jesus que, quando a gente lembra de Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos mais profundos do coração, dividir alma e espírito. Ela é uma espada, só que ela é uma espada ou uma faca, depende da tradução que possa se colocar, de 2 gumes, ou seja, que corta para os 2 lados. E aqui, como você pode ver aí na imagem que a gente está colocando para você novamente do slide, você está vendo um Jesus, né? É só uma figura que nós colocamos, uma representação desse Jesus que está no meio dos 7 candelabros, né? Que são as 7 igrejas, que segura as 7 estrelas, que são 7 anjos de cada igreja. Você está vendo o rosto dele como o sol meio-dia, está vendo esse fogo saindo do seu rosto, e está vendo aí uma espada saindo da sua boca, e João se cobrindo, se protegendo, porque João, quando viu Jesus, esse mesmo João que inclinou a cabeça sobre o peito de Jesus,
a Bíblia diz que ele cai como morto quando ele vê esse Jesus glorificado em glória, porque agora ele é Rei dos Reis, Senhor e Senhores, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é o verdadeiro, é aquele que recebeu o nome acima de todo nome, e que disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse Jesus que recebeu toda a autoridade, e que no livro de Apocalipse é revelado como o único digno de abrir os 7 selos, esse Jesus dá a sua boca, ele não usa uma espada na mão, ele não usa uma arma, uma metralhadora, uma bazuca, uma bomba atômica, e a sua arma está na sua própria boca, porque o Deus Todo-Poderoso, quando criou todas as coisas, ele disse, e esse mesmo Jesus, como Deus Filho, que recebeu autoridade para julgar vivos e mortos, tem uma espada que sai da sua boca, afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu irmão, é aquilo que sai da boca do Senhor. Ele diz, aquilo que sai da minha boca não voltará atrás, fará aquilo que eu quero. Então, meu irmão, minha irmã, no reino de Deus, porque é um reino, e por isso que Jesus, quando ele prega, ele fala assim, ó, arrependam-se, ele começa a pregar, arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado, o tempo está próximo, o reino de Deus, eu quero dizer para você, não é democracia, não dá para você escolher o que é certo, o que é errado, a Bíblia vai nos dizer, a palavra de Deus vai nos dizer o que é certo, o que é errado, e se Deus está falando comigo e com você, é porque Ele nos ama, assim como nós amamos um filho, uma filha, quando Ele vai fazer algo de errado, quando nós vemos que ele corre perigo, ou ela corre perigo, nós vamos socorrê-lo e fazer o melhor. Assim o nosso Pai que está no céu não dará o melhor para os seus filhos que foram adotados pela fé em Jesus Cristo, porque todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse Jesus tem uma espada afiada de 2 gumes, porque é uma igreja que valoriza essa comunicação escrita e dita. Esse Jesus que tem essa espada de 2 gumes, está avisando para a igreja do Senhor, não brinque, igreja do Senhor, se você for de acordo, andar de acordo com a minha palavra vai ser bênção para você, mas se você não obedecer a minha palavra, porque Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, aqueles que me amam serão amados pelo meu Pai, quem me ama, ama o Pai, quem não me recebe, não recebe o Pai, mas quem me recebe, recebe ao Pai. Não dá para a gente falar que tem Deus sem Jesus. Aqui na palavra o Senhor está dizendo para mim e para você, aquele que me ama segue os meus mandamentos, segue a minha palavra. Então se eu e você entendermos que a palavra de Deus é luz para os nossos pés, para que a gente possa andar de acordo com a palavra de Deus, porque o Senhor vai nos alertar que poucos são os que são salvos, poucos são os que passam pela porta estreita e caminho apertado, mas se eu e você nos arrependermos, se eu e você confessarmos o nosso pecado, Ele vai perdoar nosso pecado, mas depois nós temos que andar na luz e ter comunhão com a igreja uns com os outros, e assim o sangue de Jesus é poderoso para nos salvar e nos purificar. Recebe essa mensagem, a palavra de Deus vai ser bênção. Mas se eu e você escolhermos o nosso próprio caminho e começarmos a rasgar a Bíblia, pega a sua Bíblia e começa a rasgar. Eu desafio você, pega a sua Bíblia e começa a rasgar o que você não gosta. Ah, eu não gosto dessa parte que fala de dízimo e oferta. Rasga da sua Bíblia, vê quantas páginas fala. Se, não gosto dessa parte da palavra que diz que eu não posso me embriagar, que eu não posso beber. Então começa, rasga da sua Bíblia. Pega então e agora começa a tirar os versículos que fala que sexo é só dentro do casamento. Começa a rasgar a sua Bíblia e vai tirando as páginas. Vê quantas palavras que fica. Mas por mais que você rasgue a sua Bíblia e diga que essa agora é a palavra que eu creio, eu decido que é certo ou errado, foi isso que Adão e Eva fizeram no princípio, eles receberam uma ordem de Deus, a palavra de Deus é verdadeira e ela é fiel, e ela é vida, e o Senhor Deus falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando eles comeram, eles decidiram, eles resolveram o que era certo, o que era errado, mas nesse dia, nessa hora, nesse culto online, nessa mensagem, eu estou falando para você, se você andar por esse caminho, é um caminho de morte, e eu quero dizer para você que a entrada do inferno é bem grande, muitos são que entram, mas eu quero dizer uma coisa, não tem saída, é eterno, e depois vai haver choro e ranger de dentes, depois vai haver densas trevas, vai haver o fogo que nunca morre, o verme que nunca morre, o fogo que nunca se apaga, o verme que nunca morre.
Eu quero te alertar, porque o Senhor me mandou anunciar boas novas, mas as boas novas também são um alerta para dizer que essa espada de dois gumes pode me matar e te matar. Não é o diabo que coloca alguém no inferno, é Deus que coloca. Não que Ele queira colocar, porque Ele enviou seu Filho para salvar, leia João 3. Mas aqueles que se aproximam da luz e gostam das trevas vão se afastar da luz, vão se afastar da igreja, porque a igreja é a luz do mundo, porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então eu me afasto da igreja, o pecador não fica na congregação do justo, por quê? Porque a palavra de Deus vem e me confronta, e eu me afasto. E aí então essa palavra vai ser de maldição para mim. E é por isso que o Senhor diz, desde o Antigo Testamento, Ele diz para o seu povo, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolham. Escolham. Leia Deuteronômio 28 e veja quantos versículos tem de bênção e quantos tem de maldição. E assim o Senhor Jesus está falando com a sua igreja, porque em todos os momentos, nós vamos passar para o próximo slide, que vai falar das qualidades, ainda não vamos colocar na tela, mas em todos os momentos, no grego, que aparece falando de cada igreja, sempre que vai começar essa parte da carta, que você vai ver, se você for lendo, que sempre tem um modelo comum entre todas as cartas, mas essa parte que Jesus fala, que conhece, nas nossas traduções em português, como na Nova Versão Internacional, eles trocam a palavra, mas no grego, todas as vezes que vai começar esse versículo, usa-se a palavra que a gente, vamos dizer, portuguesada, oida, que é o conheço. Conheço. Jesus conhece a cada um de nós, e nós não podemos enganar Deus, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sonda mentes e corações, e Ele está dizendo para essa igreja agora, vamos ver aí na tela as qualidades, e Ele diz no versículo 13, sei onde você vive. Você pode achar que Deus não sabe o que está acontecendo com você agora, no meio de toda essa pandemia, de tudo que está acontecendo. Mas o Senhor sabe, e Ele nos conhece, como nós vimos nas outras cartas, Ele conhece as nossas obras, Ele conhece a nossa perseverança, como Ele falou para a igreja de Esmirna, e aqui Ele está falando, eu também conheço onde você vive. E Ele está falando com a igreja, e está falando das qualidades, nós colocamos 4 qualidades aí na tela. Eu sei que onde você vive, há o trono de Satanás, mas no final do versículo 13 também, nessa cidade onde Satanás habita, olha, Jesus está falando que essa cidade tem um trono para Satanás, ou seja, Satanás reina nessa cidade, Satanás é adorado nessa cidade, Satanás mora nessa cidade, né? Jesus sabe onde a gente mora, os lugares que a gente mora, as pessoas prestam culto aos deuses de pedra, de bronze, de madeira, de ouro, de prata, que tem boca e não falam, que tem ouvidos e não ouvem, que tem olhos e não veem, que tem pés e não andam, que tem mãos e não podem salvar. Esses deuses, essas deusas que são adorados, a Bíblia vai dizer que quem presta culto a essas imagens, esses ídolos, presta culto a demônios, e há um trono ali, nesses lugares onde havia templos. Estudiosos não sabem dizer ao certo se é o templo de Zeus, se é o templo do outro deus Asclépio, ou se é o templo que havia ali, esse culto a deusa Roma, como você está vendo aí no fundo, esse culto a Roma que é personificado aqui eu esqueci o nome, a palavra disso, mas essa imagem que está aí no fundo é algo que foi levado até o museu que fica lá na Alemanha, acho que é em Frankfurt, e simboliza tudo que é o Império Romano. Talvez o trono de Satanás é porque havia todo esse culto pagão a Roma, a esses falsos deuses, e o Senhor sabe onde a gente vive, e sabe o que acontece na nossa cidade, no nosso país. Mas isso não é desculpa para a gente não segui-lo. Então o Senhor sabe disso, e isso é uma qualidade. E ele continua dizendo, no versículo 13, você permanece fiel, eu sei que você
vive aí onde está o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel ao meu nome. E é uma boa qualidade nós sermos fiéis ao nome de Jesus. É muito importante a gente seguir o nome de Jesus, porque naquele tempo, para você, como cristão, não ser morto, não ser perseguido, o que você fazia? Você ia lá e oferecia um incenso ao imperador romano, era um culto a Roma, e ali então você era livre, né? Você podia continuar adorando o Deus cristão, mas também você adorava César e Roma. Mas os cristãos verdadeiros não faziam isso, e por isso eles permaneceram fiel ao nome de Jesus. E aí continua dizendo o texto: e você não renunciou à sua fé em mim. E nós temos que ter uma fé única em Jesus Cristo. Nós sabemos que o único caminho para o Pai é Jesus, e aquela igreja permaneceu fiel nessa fé única em Jesus, porque só existe um mediador entre os dois homens, só existe um nome dado entre os homens da qual podemos ser salvos, que é o nome de Jesus. E aquela igreja de Pérgamo permaneceu fiel, a tal ponto deles serem perseguidos por causa disso. E ali então, na continuação, nós vamos ter o primeiro e único mártir referido com o nome ali em Apocalipse. A palavra mártir vem da palavra testemunha. No grego aqui é usada a palavra mártir, mas aqui está dizendo: nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, eles permaneceram fiel ao nome de Jesus e não renunciaram em Jesus, mesmo quando Antipas, que aí então depois a palavra mártir até foi trazida para o português, com esse significado de alguém que morre, né? Até então, naquele tempo do primeiro século, a palavra mártir ainda não tinha esse significado. Depois ele veio a tornar esse significado um pouco maior do que só testemunha. Ele foi uma testemunha fiel até o fim e morreu por causa de Jesus naquela cidade. São qualidades da igreja, amém? E nós temos que ter essas qualidades, como Jesus está mostrando, está falando da igreja, porque Jesus conhece as nossas qualidades e são muito importantes. Mas lembre-se que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Então, essa parte é a parte boa, é a parte da bênção. E qual que é a parte dos defeitos? Vamos continuar vendo. Das 7 igrejas, apenas 2 não têm defeitos, e a igreja de Pérgamo tem defeitos. Vamos ver quais são os defeitos. Vamos ler na continuação do versículo 14 e do versículo 15. O próprio Jesus vai dizer: no entanto, tenho contra você algumas coisas. O Senhor Jesus vai dizer que tem algumas coisas contra a igreja. O que ele tem contra? Olha só, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Olha aqui para mim. Essa é uma igreja, olha como Jesus fala em específico com a igreja de Pérgamo. Ele é aquele que tem a espada de 2 gumes, e essa espada de 2 gumes, ela que vai trazer o ensino. Nós vamos ver que a igreja perseverava no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, que no original a palavra usada é didáscalos, e aqui também a palavra usada é didáscalos, e aí então eles estão ensinando o ensino, o didáscalo de Balaão. É uma cidade que tem uma grande biblioteca. E é uma cidade que aprecia o ensino. E é uma cidade que tem mártir. É uma cidade que guardou a fé. É uma cidade que não negou o nome. São qualidades muito importantes. Mas não adianta quando a gente guarda a fé, não adianta quando a gente tem o nome de Jesus e não nega o nome de Jesus, quando a gente começa a ter um ensino errado dentro da igreja. E aí a gente tem um ensino errado dentro da igreja quando a gente começa a escolher o que da palavra de Deus nós vamos aceitar ou não. O que da palavra de Deus nós vamos deixar o mundo entrar dentro da igreja, os valores do mundo, e aí então eu vou satisfazer, principalmente sempre, esses falsos ensinos estão ligados a práticas que vão trazer prazer na carne, que são contra a palavra de Deus. E aí, então, aqui, qual que é o primeiro? É o ensino de Balaão. Balaão, no Antigo Testamento, ele foi contratado, ele era um profeta de Deus, que conhecia o Senhor,
mas foi contratado pelo povo que estava vendo o povo de Israel tomando a Palestina, e aí então eles contrataram Balaão para que profetizasse, para que amaldiçoasse Israel. E aí quando ele ia amaldiçoar, ele não conseguia amaldiçoar, ele abençoava, porque contra Jacó não vale praga nem encantamento, por isso contra você não vale praga nem encantamento. Se colocarem o seu nome na boca de sapo, você tem Jesus, não vai acontecer nada. Então, Balaão sabendo, e ele tentou isso várias vezes, então ainda ele deu um ensino para aquele rei que o contratou, para fazer o quê? Para induzir os homens de Israel à prostituição. E para aqueles homens servirem aos falsos deuses, porque o homem, você tem que entender que o homem é sempre voltado para a mulher. Geralmente a mulher, quando tem uma religião, o homem vai seguir a mesma religião da mulher. Se a mulher segue aquele Deus, o homem vai seguir aquele Deus, aquela deusa que ela serve. Então aquelas mulheres, além de praticar um culto de bacanal, porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e aqui na cidade, quando você ia prestar culto a esses deuses gregos, romanos, você se envolvia com a prostituição cultual. Haviam ali sacerdotisas que eram prostitutas, e ali você tinha contato com esses deuses se prostituindo. Então, e ali naquele momento, eles também comiam carnes sacrificadas a ídolos. E são as duas coisas que, quando a igreja primitiva, ela fala assim, olha, os não-judeus aceitaram a fé, eles precisam guardar toda a lei do Antigo Testamento, precisam guardar o sábado, precisam guardar as festas, precisam guardar todos os 613 mandamentos, eles vão falar, não, eles não precisam guardar as festas, não precisam guardar o sábado, eles precisam se abster da comida sacrificada aos ídolos e da prostituição. Então eles sabiam que era o grande problema daqueles que não eram judeus. E assim, então, estava entrando esse ensino na igreja de que você podia se prostituir, que não tinha nenhum problema, porque ali, então, o que acontecia? Naquele momento, era a carne, e a carne, ela é má mesmo, vamos pecar, assim diz o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, vamos pecar mais para que a graça aumente. E aqui é um ensino errado, foi assim com que Balaão ensinou aquele povo para atacar Israel, e assim eles conseguiram vencer por causa desse ensino de Balaão. Então Deus continua reprovando o ensino de Balaão, que continua sendo uma estratégia de Satanás para destruir o povo de Deus, quando continua na idolatria e na prostituição. Mas aí nós vemos no versículo, na continuação do versículo, no versículo 15, de igual modo, você tem também aos que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Não se sabe muito bem qual era o ensino dos nicolaítas, mas os nicolaítas, dizem os estudiosos, que também participavam dessa idolatria, dessa prostituição. Eles também criam que o corpo é mau mesmo, a carne é má, então vão fazer tudo de errado. Mas também nicolaíta, alguns estudiosos vão dizer que os nicolaítas são aqueles que também se apoderam da igreja, são donos da igreja, são aqueles que forçam, que querem mandar na igreja. Então, o Senhor Jesus está alertando a igreja, e preste atenção, ele fala sempre a palavra ensino, que está ligado à palavra de Deus, que está ligado ao que Jesus mostra para eles, que tem a espada de dois gumes. E, portanto, igreja do Senhor, nós precisamos seguir o ensino de Jesus, e não o ensino de falsos profetas. Como Balaão era um falso profeta, como os nicolaítas eram falsos profetas, assim também eu e você, nós temos que perseverar na palavra de Deus. Jesus falou que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, que surgiriam doutrinas de demônios que enganariam muito, porque as pessoas gostariam de ouvir só o que elas querem ouvir. Então toma cuidado, porque as ovelhas de Jesus conhecem a sua voz e devem seguir a Deus, a Jesus. E aí então Jesus vai dar uma advertência, como Jesus dá a todas as igrejas uma advertência, mesmo para as igrejas que não tinham algo de errado, Jesus dá uma advertência para a igreja ficar esperta com aquilo que ia acontecer. E aí então Jesus, e assim todas as igrejas
que tem algo de errado, Jesus vai falar para se arrepender. Leia comigo, veja aí na tela o versículo 16, que diz assim: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Olha só, você está vendo a imagem aí desse Jesus, com essa espada de 2 gumes que sai da sua boca, que serve para abençoar e serve para amaldiçoar. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, para pagar pelo nosso pecado, para sofrer até morte e morte de cruz? E aí então, presta atenção, e aí então, nós vamos fazer tudo de errado, e aí Deus vai querer lutar contra nós? Mas é o que está dizendo o texto. Se eu e você, se nós não nos arrependermos, se eu e você não nos arrependermos, o que vai acontecer? O próprio Jesus virá contra nós e lutará contra nós. Se nós continuarmos no ensino que não é de Deus, no ensino dos demônios, no ensino dos falsos profetas, no ensino que não está de acordo com a palavra de Deus. Deus dá a sua palavra para nos salvar. Assim, Deus dá a sua palavra para salvar Adão. Mas ele deu uma opção para Adão. E por que a gente não faz automaticamente o que Deus manda? Porque Deus espera a nossa obediência voluntária. Assim, todos aqueles que estão em Cristo Jesus hoje têm um livre-arbítrio para poder escolher. Aqueles que ainda não conhecem Jesus não têm como escolher. Por que eles não têm como escolher? Porque eles são escravos do pecado. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, é tocado pelo Espírito Santo naquele momento, eu posso escolher sair da escravidão do pecado e seguir a Deus. Então, eu e você está ouvindo essa mensagem para que eu e você, nós venhamos nos arrepender para entrar no reino dos céus. Senão, quem lutará contra nós é o próprio Deus. E assim o que Deus está falando, Jesus está falando para a sua igreja. E você pode dar um glória a Deus. Na sequência, Jesus então vai dar a sua promessa. Na sequência, Jesus vai dizer o epílogo que tem todas as cartas. Aquele que tem ouvidos, ouça ao que o Espírito diz às igrejas. No início do 17, e ele diz então a promessa: ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por quem o recebe. Você está vendo aí na tela? Olha só o que você está vendo. Você está vendo 2 imagens, 2 figuras que nós colocamos para você. A primeira figura é o que havia dentro da Arca da Aliança. No Antigo Testamento, Deus vai se manifestar ao povo de Israel, ao povo que ele tirou do Egito, através do tabernáculo, através da Arca da Aliança, que ali a presença de Deus havia naquele lugar. E dentro dessa Arca da Aliança havia essas 2 pedras com os 10 mandamentos que o dedo de Deus escreveu, que foi dado para Moisés. Havia a vara de Arão que floresceu, e havia também um jarro com o maná. Veja, Deus está falando a palavra de Deus. Jesus vai dizer assim para os judeus, eu acho que é no capítulo 6 de João: olha, o povo do Antigo Testamento comeu o maná que foi dado não por Moisés, mas pelo meu Pai, mas comeram o maná e morreram. Mas se vocês comerem do pão da vida, e eu sou o pão da vida, que dá a vida por todo mundo, o que vai acontecer com você? Você vai comer desse pão e você não vai morrer. Então, olha o que o Senhor dá, esse maná escondido, esse maná que estava escondido dentro da arca, esse maná que só o sumo sacerdote tinha acesso, uma vez por ano. Ele tinha acesso a esse maná que não estragava, porque a palavra de Deus não estraga, ele foi conservado como memorial, porque Deus enviava o maná todos os dias, com exceção de sábado, para que o povo comesse o pão ali no deserto. Toda manhã tinha o maná ali para eles comerem, tinha um gosto de mel. Assim a palavra de Deus, quando nós vemos em todo, principalmente no livro dos profetas, quando eles comem a palavra, tem um gosto doce na boca. Assim a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, ela traz vida para nós. Esse maná que está escondido,
nós temos acesso agora através do sangue de Jesus. Porque no livro de Apocalipse vai começar no capítulo 1, que nós somos sacerdotes de Deus. E hoje você tem acesso a esse maná escondido. Esse maná escondido você tem acesso. Se você comer desse maná, você vai viver para sempre. Mas não só isso, também está escrito: eu darei uma pedra branca. Você está vendo aí uma pedra branca. E sabe o que está escrito aí nessa pedra? Está escrito no hebraico o tetagrama do nome de Deus, que não tem uma vocalização, porque no hebraico são apenas consoantes, as letras maiores, e as vogais são colocadas embaixo, mas o tetagrama eles não sabem quais são as vogais, e ali está o nome que os judeus falam hoje, Adonai, ou Shem, que é o nome, ou então eles ficam mudos quando eles leem a Torá, quando eles leem a Tanakh, que é a formação da Torá, que são a lei, os profetas e os escritos, aí está o nome do Senhor. Quando a gente vê na nossa Bíblia em caixa alta Senhor, ou depende da Bíblia, a Almeida Revista Corrigida é Jeová, ou talvez a melhor tradução seja Yahvé. Aí está o nome do Senhor, mas o Senhor está dizendo aqui: também darei uma pedra branca com nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. É um novo nome que Deus vai nos dar. Naquele tempo do Novo Testamento, e como nós vimos aí em uma das figuras que nós colocamos para você, na maioria das cidades grandes haviam grandes teatros, como lá na cidade de Éfeso havia um teatro com capacidade de 25 mil pessoas. Nós vimos também aí na cidade de Pérgamo, nós temos essa ainda conservada até hoje, para as pessoas verem e irem. Se você for até Bérgamo, hoje chama Bérgamo, ali na Turquia, você vai ver essas ruínas desse teatro, e para você entrar nesse teatro, você tinha que ter um ingresso, e esse ingresso era uma pedra, e era uma pedrinha que tinha um nome escrito assim. Então, você que guardar a sua fé em Jesus, andar de acordo com a palavra de Deus, esse Deus que tem uma espada de dois gumes que sai da sua boca, você vai ter livre acesso a entrar no reino dos céus, e estar com o Senhor para sempre, e o Senhor vai te dar um novo nome escrito nessa pedra, um novo nome que só você vai conhecer, porque você conhece ao seu Deus. Essa é a promessa que o Senhor nos dá. E esse é o desafio que nós temos hoje, Igreja do Senhor. Eu quero falar com você. Siga o que Jesus diz. Se volte para a palavra de Deus. É um desafio para nós, nesse tempo de tantas incertezas. Uma certeza nós temos: a nossa fé. A nossa fé vence o mundo, a nossa fé vence a morte. A nossa fé nos faz estar com Deus para sempre e sempre e sempre. Por isso eu quero convidar você a orar agora comigo. Eu quero convidar você agora a se voltar para Deus. Se há algo na sua vida que está errado e você sabe que está errado, você está afastado dos caminhos do Senhor, ou você não conhecia Jesus e conheceu agora, ou tem algo que Deus está falando no seu coração agora para você se arrepender, eu creio que o Espírito Santo está falando com você nessa hora, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, ele não nos acusa. Quem nos acusa é o diabo, é Satanás. Deus não aponta o dedo, mas Deus nos convence a mudar. Jesus falou para aquela mulher surpreendida em adultério: vá e não peques mais. Jesus, quando curava as pessoas, também dizia assim: não peque de novo, para que não suceda algo pior ainda a você, porque havia curado essas pessoas. Então é o mesmo Senhor que está falando conosco agora. E quer